Olá, estamos começando mais um ABC da Notícia, um programa que traduz o noticiário do dia a dia de maneira simples e acessível para você. Aqui não tem essa de falar difícil, usar siglas, achando que todo mundo está te entendendo. Este é um programa para nós simples mortais. O ABC fala a sua língua. Quem me acompanha em todas as edições é o jornalista Alexandre Sayad, um dos grandes especialistas em educação midiática do país. Lembro que este programa tem o selo Unesco 1000 de qualidade. No programa de hoje, você vai conhecer um pouco do espírito do jornalista que cobre os frontes de guerra. Quais os motivos de uma escolha que parece tão perigosa? Ainda nesta edição, 2 assuntos que nascem nos conflitos entre os países. O que é um refugiado e o que é um crime de guerra. E para começar, você vai entender por que o ouro é tão valorizado desde a antiguidade até hoje. Até no complexo mundo da corrupção, ele está em alta. Um dos pastores que fariam parte do chamado gabinete paralelo do Ministério da Educação teria pedido pagamentos em dinheiro e até em ouro, em troca da liberação de verbas para a construção de escolas e creches. A denúncia é do prefeito da cidade de Luiz Domingues, no Maranhão, Gilberto Braga, do PSDB, que falou com o jornal Estado de São Paulo. Segundo ele, Arilton Moura solicitou R$15 mil antecipados para protocolar demandas da prefeitura no Ministério da Educação e mais 1 quilo de ouro. 1 quilo de ouro, depois da liberação dos recursos. Vamos ouvir um trechinho. Tinha que dar 15 mil para ele só protocolar e na hora que o dinheiro já tivesse empenhado era para dar um tanto X. Ele pediu 1 quilo de ouro. Era um papo muito aberto, né? Então o negócio estava tão normal lá que ele não pediu sempre, falou no meio de todo mundo. Mas por que o ouro vale tanto? Nós somos atrás da resposta. Vamos ouvir Flávio de Oliveira, das AU Investimentos. Por sua raridade, beleza, maleabilidade, escassez e por não sofrer ação do tempo, o ouro sempre tem sido utilizado como material para a confecção de joias e com um padrão monetário, com as famosas moedas de ouro. Em um segundo momento, ele também serviu de lastro para moedas emitidas por governos, um padrão que durou até 1944, com a assinatura do Tratado de Bretton Woods, onde o papel moeda deixou de poder ser convertido em ouro. Por essa característica histórica, o ouro segue sendo considerado pelos investidores como uma reserva de valor, em especial quando esses começam a desconfiar do dinheiro emitido por bancos centrais. Em momentos de alta inflação, com juros baixos e expectativa de queda do PIB, os investidores também podem recorrer ao ouro, uma vez que, por ser um ativo físico, ou seja, um ativo palpável, teria a capacidade de corrigir seu preço pela inflação ao longo do tempo. Bom, eu só queria completar um pouquinho sobre a explicação do Flávio, que é o seguinte, nunca encontraram uma mina de ouro em abundância e que fizesse o preço do ouro cair, não é? É verdade. Inclusive, uma das maneiras de se extrair ouro é você moer uma montanha inteira para sair com um potinho de ouro daquela montanha, né? Ou seja, o próprio princípio de economia é a regulação dos bens, a escassez. É a regulação da escassez, né? Então, o ouro, além de muitas outras características, ele é um metal escasso no planeta. Então, a escassez faz também ele valer muito. Em outros tempos, ele foi motivo de lastro, ou seja, o dinheiro que circulava tinha o equivalente a ele em reservas de ouro. O país tinha que manter o equivalente àquela liquidez em reservas de ouro, como o nosso especialista acabou de explicar, né? Mas a escassez explica muito, né, por que o ouro é tão valioso hoje. E também, Cris, a dimensão que ele... Quer dizer, o quão compacto ele é. Você leva muito dinheiro, maleável e compacto. Você leva uma quantidade absurda de dinheiro, que em notas seria 3 maletas, você leva numa barra de ouro. Isso facilita a corrupção, inclusive. É verdade. Agora, uma outra coisa que é importante dizer é que ele é um metal muito nobre, porque ele não oxida. Ou seja, todos os outros, com o contato com o ar, ele vai mudando. O cobre, igual como a gente estava dizendo, da Estátua da Liberdade. Ela é verde porque ela é cobre, ela é toda feita de cobre, e foi esverdeando conforme o tempo foi passando. Com ouro, se ela fosse de ouro, ela ia estar lá dourada, reluzente, linda. Então, é um material muito nobre, muito difícil de ser encontrado. Por isso, desde a antiguidade, ele é muito valorizado. Agora, a água também é muito
um bem muito precioso. Só que ela ainda, por enquanto, ainda tem abundância, Mas cai na nossa cabeça. Mas note que a água doce, ela é mais valiosa que a água salgada, porque os processos de dessalinização Isso. são custosos ainda. Era em Israel, né? Que Pois é, feito. Israel tem uma experiência positiva, ou seja, a água doce vem se tornando um motivo de preocupação, inclusive geopolítica internacional. É. Mas eu estava lendo aqui, olha, ainda voltando à história do ouro, que o ouro é usado na indústria para fazer o chip, porque ele é um bom condutor de eletricidade. Imagina o chip, que o mundo inteiro consome de chip. É o que é curioso, né, Cris, antes de você prosseguir, é que mesmo com o fim do padrão ouro, que é o que ele acabou de explicar, o ouro continua valendo muito e com pouca oscilação. Pouca oscilação como o dólar oscila, como outros ativos oscilam, como Ativos. fundos. Traduz. O Alexandre fala, traduz. Não, você pode ter você pode ter o terreno, o aluguel, a casa, quer dizer, Os bens. bens que valorizam e desvalorizam. Isso são ativos. Fundos de ação que valorizam e desvalorizam. O ouro tem pouca instabilidade. Ele é muito estável. Isso também mantém ele na crista da onda, sempre, sobretudo em crises econômicas. Não, é o que você falou, ele é fácil de levar, né? Os judeus, na época de guerra, eles tinham ouro porque era fácil de transportar, levar consigo, né? Bom, gente, seguindo adiante, agora vamos desvendar um pouco sobre o trabalho dos correspondentes de guerra. Quer dizer, o trabalho vocês todos conhecem, acompanham todos os dias no noticiário. Mas o que faz um jornalista escolher esta posição numa cobertura jornalística? Alexandre Sayad. Essa situação me lembra, a gente hoje acompanha a guerra por várias mídias, né? Mas você imagina que algumas pesquisas lá nos anos 70 e 80 mostravam que as crianças que viam a guerra pela TV misturavam as situações de guerra com as que elas viviam no dia a dia e não sabiam mais distinguir o que era realidade e o que era ficção. Né? Hoje essa mistura vem um pouco com as redes sociais, porque o que chega pra gente é muito sem seleção, sem curadoria. Né? E a gente sabe que a guerra é morte, é quase sinônimo de morte, é de conflito, é violência. Isso, vendo do outro lado da tela, pode parecer um pouco distante, mas o trabalho do correspondente de guerra é sempre muito perigoso. Né? Para você terem uma ideia, no conflito Rússia e Ucrânia já são 5 jornalistas mortos, sendo que a ONG Repórteres Sem Fronteiras, no ano passado, registrou 46 jornalistas mortos no mundo todo, é um recorde, sobretudo em conflitos. Afeganistão, Iraque, entre outros, Síria, não é? O conflito da Síria. Então, para explicar melhor a importância do jornalismo profissional, inclusive em períodos de guerra, a gente recebe aqui o Jamil Chad, esse grande repórter, jornalista internacional, já esteve aí em mais de 70 países cobrindo conflitos e situações diplomáticas. Jamil, bem-vindo ao ABC da Notícia. Alexandre, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Então, a gente gostaria de saber, assim, que é uma curiosidade geral, que as pessoas perguntam, principalmente para a gente que é jornalista, fala assim, puxa, você nunca pensou em ir para um conflito de guerra? Eu fico pensando, como que aquela pessoa tem coragem de ir lá, cobrir, estar no meio, podendo levar um tiro, enfim... Por quê? Aí eu pergunto para você, Jamil, por quê? Que desejo é esse de estar no fronte, de estar no meio, no coração do conflito, contando essa história? Olha, eu acho que a guerra ela tem algo, ao mesmo tempo, sedutor, né? Por pior que ela seja, mas ela tem, acima de tudo, um elemento dramático de desumanização. E o nosso trabalho de jornalista é basicamente dar voz ou voltar a, de repente, colocar um pouco de humanidade principalmente naqueles que são as vítimas, não só de um conflito armado, mas uma vítima de uma corrupção, uma vítima de uma injustiça, enfim, dar voz para aqueles que, dentro de uma sociedade, nem sempre conseguem esse espaço, não para aparecer, não é para isso, é para garantir que os seus direitos sejam respeitados. Então, se a nossa missão, jornalista, é colocar essas pessoas e basicamente informar ao mundo daquele sofrimento, para que aquele sofrimento não se repita, a guerra, no fundo, é um palco, entre aspas, privilegiado. Olhe bem cuidado com as palavras. Não privilegiado no sentido positivo, privilegiado, claro, no sentido de
revelar talvez o ponto mais baixo do sofrimento humano, da questão mais, eu diria, mais dramática justamente da condição humana, que é quando uma guerra eclode. Então eu acho que tem, sim, uma questão de sedução, mas que isso, você vai a uma, duas, acabou a sedução, porque você descobre no primeiro dia que ali não tem nada de sexy, atraente, etc., nada. É absolutamente uma ilusão pensar que a guerra possa ter algum aspecto heróico ou uma questão, eu diria até egocentrista. Não, você chega num local desse, você descobre, na verdade, com muita humildade, que a nossa vida é absolutamente frágil e vulnerável. Agora, o que sim, muitos dos meus colegas, nossos colegas fazem quando vão para o front, é basicamente dar voz para essas pessoas que durante a guerra são vítimas de todos os lados, do inimigo, daqueles que protegem, daqueles que estão lá supostamente para ajudar, enfim, a desumanização total de uma sociedade. E Jamil, me diga uma coisa, falando um pouco, essa é a guerra mais mediatizada, né, que a gente tem notícia em termos até um conflito com umas características do século passado, aí só que com muita mídia em cima, né? Qual a importância do jornalismo profissional, da gente olhar e observar a guerra com a lente do jornalismo profissional e não só das redes sociais e da população ou não importa da onde, postando diretamente? Quer dizer, o jornalismo tem um papel no conflito também, não? Fundamental, fundamental. Eu vou tentar dar alguns exemplos, e principalmente dessa guerra. A gente vê nas redes sociais, vocês também recebem, uma imagem de um bombardeio X, ou de um ataque, ou de uma cena dramática. Muito bem, e claro, a gente pode ficar até chocado, você pode tirar suas conclusões, mas às vezes esses vídeos têm 30 segundos, alguns têm até menos de 30 segundos. Agora, isso é jornalismo? Não. Isso não é jornalismo. Isso é uma cena fundamental, eventualmente. Agora, cabe a um profissional e detectar que tanque era aquele, por que aquele tanque estava ali, qual era a função estratégica daquela operação, quem é que era a vítima, por que é que, de fato, aquela direção estava sendo tomada por aquele comboio ou por aqueles militares, qual era a intenção do grupo. Enfim, tem tantas perguntas atrás de uma cena, né, de uma cena de 30 segundos, que é muito difícil você achar que aquele cidadão que estava no meio da rua e que teve a felicidade ou a infelicidade de estar naquele local filmando, que ele tem essa capacidade, não é justo. Né? Não é justo nem com ele e nem com o público que assiste aquelas cenas. Porque, insisto, são cenas, são uma espécie de flashes do que acontece numa guerra. Agora, contar ela inteira exige que o profissional faça o quê? Ligue para o Ministério da Defesa de um país, ligue para o porta-voz do Exército do outro país, saiba a história daquele local, enfim, não basta só você colocar aquela imagem. E aí, qual é a importância disso? Em primeiro lugar, para explicar. Né? Nesse sentido... Em segundo lugar, também. Desculpa. Exatamente, para dar sentido para aquela cena. Exatamente. Agora, tem um outro aspecto. Aquela cena, eventualmente, pode ser manipulada. Não a cena em si, mas a narrativa daquela cena pode ser manipulada para dizer estamos avançando. Como é que você sabe que estamos avançando? Por uma cena de 30 segundos. Né? Então, justamente o jornalismo profissional numa guerra é o melhor antídoto contra a propaganda de guerra feita pelos governos. Propaganda de guerra faz parte da história das guerras, não é de hoje. Hoje ela se transformou de uma forma dramática, mas ela não é de hoje. Você tinha, em vários conflitos armados na história, os soldados num fronte recebendo a notícia: estamos ganhando, vamos nessa, muita força, para incentivar, mesmo que eles estavam basicamente cercados e prestes a morrer. Mas a informação que eles recebiam ali era: estamos absolutamente ganhando. Para quê? Para levantar a moral daqueles soldados, ou seja, a desinformação, inclusive, como uma arma de guerra entre os próprios soldados. Agora, Jamil, faz o jornalismo. Tem que colocar sentido. Quando entra, como o Alexandre falou, a cobertura midiática da guerra com tanta força como a gente está vendo agora,
Quer dizer, já tinha ali um ensaio na guerra do Irã-Iraque, né? Mas agora a gente vê isso de uma maneira muito assim completa. Isso também amplia o trabalho do jornalista, exatamente com isso que você está dizendo, quer dizer, a checagem dos fatos que são midiáticos, vamos dizer assim, eles ampliam esse trabalho. Não só no front, né, no local da notícia, mas também ali como que eu posso dizer isso? No front das produções midiáticas, não é? Exatamente. Inclusive, vamos ser muito claros. Kiev fica 1h30 de voo daqui, né? Ou seja, é aqui do lado, né? Cobrir uma guerra na Ucrânia é relativamente, inclusive, barato, né? Em termos de chegar lá. Lá é outra história, outra história. Mas comparado com o quê? Comparado com ir a Darfur, no Sudão, para cobrir o primeiro genocídio do século XXI, né? Considerado, pelo menos, o primeiro genocídio do século XXI. Como é que chega em Darfur? Né? É uma outra história. Então, tem que ser toda razão. Neste caso, agora, nós temos aí uma explosão de notícias, inclusive o que chamam aí de infodemia, né? A pandemia de informação, e a curadoria, como falou o Alexandre, é absolutamente fundamental. Para quem está lá no front, tem até grupo de WhatsApp do Ministério da Defesa da Ucrânia, dizendo podem sair, não podem sair, como deve ser feito, etc. Então, é obviamente uma situação muito nova. Agora, o princípio, eu insisto, nós temos 43 mil novos meios de comunicação, telefones supersônicos, que fazem coisas que a gente jamais imaginaria. Você tira foto, filma, grava, faz texto, etc. Né? Tem tudo isso. Muito bem, mas o princípio é o mesmo. Qual é o princípio? É você apurar, né? Você tentar entender e, como você colocou, fazer sentido disso tudo e traduzir para o público a realidade mais próxima possível da verdade. Então, é muito difícil uma guerra? Claro que é. Então, ninguém está dizendo que é fácil. Agora, esse é o grande desafio e é por isso que o jornalismo profissional é tão relevante. Numa guerra, numa crise, num golpe de Estado, numa ameaça à democracia, qualquer uma dessas. Agora, Jamil, eu queria lembrar dos nossos espectadores aqui que o Jamil está falando de Genebra, na Suíça, por isso que Kiev fica 1h30 de Genebra, não é aqui bem lembrado, Ale. no Brasil, não. E, Jamil, uma última pergunta, você que está aí no país que abriga a sede das Nações Unidas, né, inclusive com esse fundo representando aí as Nações Unidas, a gente vê nos conflitos jornalistas identificados como imprensa, né, no capacete, no colete, quer dizer, existe um código internacional que, de certa maneira, protege os jornalistas em regiões de conflito. Agora, míssil não sabe ler, né? Quer dizer, qual é a contradição que existe nesses códigos de proteção internacional de jornalistas e a gente acaba vendo tantas baixas? E se de fato isso é efetivo ou é apenas uma normatização formal? Quer dizer, existe muito risco, né? Tem muito risco, Alexandre. Olha, eu participei, inclusive, por muitos anos, uma tentativa aqui em Genebra da criação de um código, basicamente, específico para a imprensa em locais de guerra. Foram negociações que, para você ter ideia, nunca foram concluídas, de tão complicado que é e de tanta oposição que existia de quem? Da parte dos governos. Né? Então, é muito complicado. Agora, qual é a regra geral? Claro, a imprensa vai com a identificação, porque, a princípio, ela não pode ser alvo. Né? Agora, não é só pergunta para o míssil, pergunta para os soldados também e as ordens que eles recebem. Porque o que nós tivemos agora, nesse 1 mês e meio de guerra, foram ataques contra hospitais. Hospitais tampouco podem ser alvos de mísseis. Alvos em escolas, alvos em prédios residenciais. Tudo isso está codificado como sendo locais que não podem ser alvos de ataques. O que é que pode ser? Porque às vezes a gente tem essa impressão, não, a guerra é o caos. A guerra é todos contra todos, as regras são suspensas, etc. Não é assim. A guerra tem regras. Parece um absurdo, mas é. Qual é e quem é que faz ou estabelece? O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, as convenções aqui de Genebra, que estabelecem que tipo de regras? Que você, como um exército X, você vai querer invadir o país Y,
Muito bem, mas nessa invasão ou nesse ataque, em primeiro lugar, você só pode atacar alvos militares. Essa é a primeira regra. Segunda regra, uma vez que você controla aquele território, a segurança das pessoas sob basicamente o seu mandato, a segurança, você precisa garantir a segurança, não matar as pessoas. Você precisa garantir a segurança daqueles que estão sendo ocupados. Essas são regras que existem. Agora, o que acontece quando elas não são cumpridas? Aí é o que nós temos, o que se chama de crimes de guerra. Né? Também tem crimes contra a humanidade, que é uma outra coisa, e tem ainda genocídio, que é uma outra coisa. Mas o mais básico de tudo é o crime de guerra. E aí o que acontece, que é a grande novidade do século XXI, temos tribunais, finalmente, para julgar essas questões. São tribunais rápidos, que semana que vem já vai estar condenado o soldado X, ou o general tal, ou o presidente Y? Não. No caso da Iugoslávia, nos anos 90, no caso de Ruanda, que justamente essa semana completa aniversário do genocídio em Ruanda, e tantas outras, os tribunais ainda estão funcionando e ainda estão condenando aquelas pessoas. Ou seja, a justiça internacional é extremamente lenta, mas ela pelo menos começou a funcionar. É suficiente? Não, está longe disso. Mas ela pelo menos começou a funcionar. Quando alguém diz, mas isso não serve para nada. Bom, cabe a nós também pressionar para que ela funcione e trabalhar nesse sentido. E, finalmente, as primeiras indicações de que isso está funcionando começam a aparecer. Insisto, no caso dessa guerra de hoje, não adianta achar que na semana que vem o general X ou o vice-presidente Y estarão presos. Não, mas pelo menos existe não só agora as regras, mas os próprios tribunais. Jamil Chad, muito obrigado pela sua participação aqui no ABC da Notícia. Olha, o Jamil Chad é um dos maiores repórteres, jornalistas internacionais que a gente tem, já teve em mais de 70 países cobrindo conflitos, livros publicados. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Obrigada, meu prazer, Maria Cristina. Obrigado pelo convite. Fico à disposição. Obrigada. E o Jamil falou aqui sobre as regras nesses conflitos de guerra e tudo, e o nosso próximo assunto é exatamente esse, crimes de guerra. E a nossa entrevistada é Cláudia Marconi, professora de Relações Internacionais. Todos nós aí acompanhamos e imagino que para muita gente causou revolta, mal-estar, tristeza de ver imagens do massacre da cidade de Bucha, na Ucrânia. Mas não é essa a primeira vez que o mundo fica chocado com o que é capaz a violência humana durante uma guerra. A pergunta que se faz hoje é: como levar para o banco de réus os responsáveis por aquele massacre, ou por outros, né? Como que faz para levar de forma rápida, como o Jamil acabou de citar aí na entrevista que nos deu. Vamos conversar então com a Cláudia Marconi, como eu disse, professora de Relações Internacionais. Olá, Cláudia. Olá. Bem-vinda, obrigada. Oi. Obrigada, eu que agradeço o convite. Obrigada, Cris, um prazer estar aqui com vocês. Então, Cláudia, para começar... Acho que é muito... A primeira pergunta que eu te faço, como que a gente classifica, como que você consegue enquadrar uma pessoa ou um Estado, um país, num crime de guerra? Obrigada pela pergunta, muito bom falar também aqui com vocês sobre um tema, uma questão tão delicada. Num primeiro momento, acho que é importante dizer que a justiça internacional, ela criminaliza individualmente os chamados crimes de guerra. Então, a ideia é realmente que se possa, a partir de uma investigação, a partir de um levantamento, né, de evidências críveis, que toda uma cadeia, né, de comando e toda uma cadeia de atividades militares possa ser devidamente investigada nas suas figuras individuais por um tribunal internacional, conduzido, né, por uma promotoria. Recentemente, esse tribunal foi implantado... Eu queria te interromper porque você falou individuais e falou do grupo. Existe uma diferença entre investigar uma pessoa, um indivíduo... Vamos pegar aqui a Rússia, vai, só como exemplo, para quem estiver nos ouvindo entender bem. Como que você enquadra, por exemplo, o governante... Vamos supor, o Putin, se for ele, o investigado, e a Rússia. São tribunais separados, diferentes?
São. No caso dos indivíduos, a corte, Cris, é o Tribunal Penal Internacional. Essa corte foi criada e no limiar desse nosso novo século, ela já está em atividade. Mais de 39 países já pediram ao promotor dessa corte investigações de crimes de guerra relativos, né, às atividades russas no território ucraniano. Não é simples, né, levar esse procedimento adiante, mas já há indicações de que o promotor acolheu, acho que agora já são 41 países que pediram o início das investigações das violações de crimes de guerra nesse território cometidas por indivíduos. De outra parte, a própria Ucrânia já se movimentou em relação à Corte Internacional de Justiça. É uma outra corte, é uma corte responsável por lidar com situações que opõem países. Então, é uma disputa entre países. A Ucrânia rapidamente se mobilizou, pedindo que a Corte Internacional de Justiça avaliasse a alegação russa de que teria invadido a Ucrânia porque a Ucrânia praticava genocídio em algumas das regiões, né, de Donetsk e Lugansk, né, basicamente a região de Donbas. E a Ucrânia, na realidade, como sabe que a Rússia segue a declaração e a convenção que protege e pune o crime de genocídio, pede para a Corte Internacional de Justiça analisar a improcedência da alegação russa, que teria também justificado a invasão russa. E a Corte Internacional de Justiça entende que precisa levar realmente isso adiante e entender, né, as evidências de genocídio nessas regiões. Então, a Ucrânia alega que não cometeu, né, que não houve crime de genocídio nessa região, e pede para a Corte Internacional de Justiça decretar que a guerra que a Rússia implanta é uma guerra injusta, é uma guerra agressiva, porque não há bases legítimas para essa guerra acontecer. Então, são duas cortes diferentes, uma corte que lida com disputa de controvérsias entre países, que é a Corte Internacional de Justiça, Julga e uma país, justiça Estado. penal internacional. Que vai julgar o indivíduo. É isso, não é? Justamente, que vai investigar e vai julgar casos individuais. Então, crimes de guerra aparecem aí definidos e tipificados como um crime pelos quais pessoas individuais precisam responder. E o fato delas serem pessoas de alto escalão político, né, de estarem em posições de alto comando, não as colocam como imunes a essa corte, a esse Tribunal Penal Internacional. Agora, a Rússia, assim como os Estados Unidos, não reconhecem essa corte. Como é que fica a punição? Se tem algum significado? Se ela não reconhece, ela não vai. Como é que fica a punição, por exemplo, se tiver uma definição de punição? Excelente pergunta, Cris. Acho que estamos vivendo um imbróglio, né? Porque a Ucrânia também não é parte do Tribunal Penal Internacional, né? A Rússia não é parte, a Ucrânia não é parte. Nos últimos anos, a Ucrânia reconheceu o papel do Tribunal Penal Internacional de forma ad hoc, ou seja, temporária. Eles pedem uma declaração reconhecendo a legitimidade da corte para que algumas investigações pudessem se dar e pudessem ser estabelecidas. A Rússia nunca fez esse movimento de reconhecimento da legitimidade da corte. Improvável fazer um movimento dessa natureza agora. Então, certamente, né, essa justiça criminal internacional ela pode ter vácuos de legitimidade se a gente observa ou olha do ângulo dos países, né, sobretudo das grandes potências. Como você comentava, a Rússia não é parte, os Estados Unidos não são parte. Então, que papel essa punição tem? Eu acho que um papel muito importante, ainda que não se consiga, eventualmente, se fazer cumprir um mandado de prisão, né, por meio do Tribunal Penal Internacional, inviabilizar a mobilidade de algumas dessas lideranças, que alguns anos atrás, sem o Tribunal Penal Internacional, essas lideranças conseguiam exílio com muita facilidade, por exemplo, em países vizinhos, né, conseguiam, de alguma forma, se esquivar, né, de um senso de justiça
internacional, né? Ou seja, o fato de se estar agindo, né, à frente do alto escalão deixava essas pessoas protegidas, e soldados de médio e baixo escalão se tornavam alvo, né, de procedimentos de justiça anos depois. Então, eu entendo que existe a possibilidade de construir um senso de justiça internacional, um senso de reconhecimento do que não se pode fazer dentro de uma atividade bélica, ou seja, não se pode provocar sofrimento demasiado sobre a vida dos civis, né? Não se pode torturar, né? Não se pode cometer massacres, como que a gente viu em Bush, e você salientou, né? Essa cidade que expôs e revelou imagens atrozes realmente em relação ao conflito. Então, isso vai dando ou construindo uma gramática de uma justiça internacional. Me parece que isso é importante, e isso também limita esses grandes líderes em relação às alternativas que eles tinham, né, de buscarem refúgio, né, estou usando o termo aqui de forma inapropriada, mas buscarem escudo, né, buscarem proteção em outros países depois de uma atividade bélica intensa, depois de graves violações de direitos humanos em curso. Cláudia, assim, olhando de fora, eu entendo a série de pré-requisitos, quer dizer, para uma justiça internacional desse tamanho funcionar, com tantos países envolvidos, mas olhando de fora, soa para o cidadão comum algo muito simbólico, é mais simbólico do que efetivo, né? A gente viu Slobodan Milosevic nos anos 90 sendo condenado depois de algum tempo, na verdade, de todos os conflitos na ex-Yugoslávia. E parece que ele foi para lá porque ele não tinha mais apoio de ninguém, quer dizer, ele não tinha apoio nem mais do país dele, quer dizer, ele era um cara que estava solto no mundo e acabou julgado no tribunal. Saddam Hussein não deu nem um tempo, porque ele foi julgado dentro do próprio país e enforcado, né? Quer dizer, como de fato uma pessoa senta naquela cadeira de réu? Quer dizer, essa é a minha pergunta. O que de fato faz uma pessoa, leva uma pessoa para lá? Quer dizer, é falta de apoio diplomático internacional? Porque tem, inclusive, também. uma promotora que está pedindo a prisão do Putin. Só que você sabe que o Putin não vai ser entregue pela própria Rússia. A única coisa que ela reconhece que pode acontecer é a limitação dele. Se isso se efetivar, ele não vai poder sair. Quer dizer, ele vai estar limitado no seu trânsito como indivíduo, né? Sim, obrigada também, Alexandre, pela pergunta, Cris. Sim, eu acho que desde que o Tribunal Penal Internacional foi criado, existem muitas pesquisas e estudos que apontam que líderes, né, despóticos passaram a ter enorme dificuldade de buscarem alternativas, cursos de ação alternativos, né, para a sua vida, num contexto pós-violência disseminada. Então, esse eu acho que é um ponto, eu reforço, acho que é um ponto bastante importante. Acho que a gente tem que olhar também para essa justiça penal internacional, para além da ideia do banco dos réus exclusivamente, porque ela cumpre um papel investigativo muito importante, né? Foi a partir dela, inclusive, que esses crimes foram delimitados, foram, de alguma forma, aceitos, né, como graves atrocidades, como graves violações de direitos humanos, e, de alguma forma, essa justiça é uma justiça de último recurso, né? Ela é uma justiça que só precisará ser mobilizada se faltar vontade política para condenar internamente, né, essas lideranças, ou se não houver condições infraestruturais de um sistema judiciário funcionar nesses países ou em alguns países no contexto pós-guerra, que é também o caso. Então, ela é uma corte de último recurso, ela é importante porque ela vai levantando evidências, né, de algo que se tinha discriminado em vários documentos internacionais, por exemplo, crimes de guerra. Você tinha uma definição nas convenções de Genebra, uma delimitação nas convenções de Haia. Quando o Tribunal Penal Internacional começa a funcionar, e ele tem um estatuto que garante o bom funcionamento, digamos, né, da corte, em um dos seus artigos a gente tem a enumeração de tudo que constitui como crime de guerra. Ou seja, ele consolida uma lista internacional do que são os crimes de guerra aceitos pelo direito internacional humanitário e aceitos pelo direito dos costumes também.
Então, nesse sentido, eu acho que vale a pena olhar para esse tribunal, não só mirando, né, no banco dos réus, efetivamente, na ideia de cumprimento de um mandado de prisão, mas também tudo aquilo que esse tribunal movimentou em termos de justiça internacional no século XXI. E um ponto importante, né, Alexandre mencionava o Tribunal para a Antiga Iugoslávia, existe também hoje na mesa, no tabuleiro internacional, a proposta de um tribunal só para os crimes de agressão cometidos pela Rússia ou pelas lideranças russas no território ucraniano. Essa movimentação é uma movimentação que está sendo liderada por um, né, ex-primeiro-ministro britânico, mas ela também é assinada, o Gordon Brown, mas ela também é assinada por muitos intelectuais, por pessoas que tentam, de alguma forma, moldar a opinião pública internacional. Então, eu também não descartaria a possibilidade, o que eu considero uma possibilidade muito complicada, mas a possibilidade da gente assistir a um tribunal que seja montado especificamente para lidar com os crimes de agressão praticados pelas lideranças russas nesse terreno ucraniano. Pelo menos é o que eu também tenho observado. Ou seja, para além das cortes permanentes, a ideia da gente voltar a um modelo anterior de uma corte temporária, provisória, e que sirva para uma situação específica. Cláudia, eu gostaria de mudar de assunto, mas ainda dentro desse universo da guerra, que é a questão dos refugiados, que a existência dos refugiados é uma consequência aí imediata, essa fuga desesperada dos ucranianos, que a gente acompanhou, que já foi dito várias vezes, que é o maior êxodo desde a Segunda Guerra Mundial. O que é um refugiado, em poucas palavras? Quais os direitos que ele tem ao chegar num país, o país que o acolheu? E qual a diferença, por exemplo, de um refugiado, de um imigrante, de um exilado, que todos sofrem com esse deslocamento? Mas qual a diferença deles? Por que eles têm nomes diferentes? O refugiado, Cris, ele é entendido como alguém que foge, né, do seu país por um temor, né, bem fundamentado de perseguição, né? Ou seja, ele foge, ele tem uma circunstância que o vulnerabiliza, né? E essa circunstância o coloca na condição de poder pedir refúgio, o reconhecimento dele como refúgio nesse país que vai o acolher. Então, ele é vítima de uma perseguição. A primeira grande ideia que se teve internacionalmente de refúgio, ela está associada justamente aos desdobramentos da Segunda Grande Guerra. Não é à toa que agora, com todo esse fluxo ucraniano, né, com toda essa mobilidade, né, forçosa em função da guerra da Ucrânia, se tenham rememorado muito as condições em que a principal convenção internacional que vai proteger o refugiado, que é a Convenção de 51, tenha sido elaborada. Então, refugiado é essa pessoa que foge por conta de uma situação de risco, ele não pode permanecer no seu país de origem, sob pena de ter a sua vida, a sua integridade física ameaçada. Esse ponto eu acho que é muito sensível, porque o migrante, a ideia que se tem do migrante é que ele não está movimentado forçosamente. O que eu acho que é uma das ambiguidades dessas categorias, porque muitas vezes a pessoa que vai migrar, porque, por exemplo, ela está buscando uma condição melhor de vida num outro país, ela também pode fazer isso porque se sente impelida a fazer. Mas é um pouco diferente, portanto, dessa condição de violência expressa, né, que a categoria Proteção Internacional do refugiado traz. O princípio mais importante de proteção do refugiado é um princípio que a gente chama de não devolução. É uma tradução para o termo, né, non refoulement, não devolver essa pessoa, porque devolvê-la, ou seja, não acolhê-la, significa reintroduzi-la àquela condição e àquela espiral de vulnerabilidade. Então, isso significa que os países têm um compromisso internacional com esse acolhimento. Se vão analisar os pleitos, né, dessas pessoas individualmente, como isso vai fazer, como isso vai ser feito, isso é uma outra situação, mas o princípio fundamental da proteção internacional do refugiado é essa não devolução, algo que não acontece com o migrante, as circunstâncias do migrante E o exilado? são outras, a avaliação será de outra forma também. O exílio,
Cris, ele não é uma categoria, né, do direito internacional, dessa proteção internacional da pessoa humana. Cada região, na verdade, ela vai introduzir um sentido de exílio. Para nós, aqui na América Latina, a figura dos exilados, e no Brasil, inclusive, ela tem total relação com a ditadura militar e com a impossibilidade de algumas pessoas permanecerem, né, no seu país de origem e terem de buscar, né, um espaço de exílio, porque estavam politicamente, né, sendo vistas como uma ameaça pelo poder ditatorial estabelecido. Né? Então, isso foi, por exemplo, uma condição que afetou algumas classes. Né? Então, classes que estavam movimentadas politicamente, né? A classe dos artistas, que tentavam denunciar também ao seu modo, né, as graves violações de direitos humanos que aconteciam aqui. Então, na América Latina, eu diria que essa é a principal figura. No contexto africano, o exílio, por exemplo, aparece como uma possibilidade de proteção de antigos chefes de Estado que cometeram, por exemplo, violações de direitos humanos e vão buscar abrigo num país vizinho, né, num país limítrofe, para, de fato, seguirem sua vida. Né? Então, a gente tem uma prática entre os Estados, muitas vezes, de acolher ex-chefes de Estado, ex-lideranças, para que possam ter essa condição depois de uma experiência de violência. E os refugiados, quando eles chegam, eles são acolhidos, eles têm direito ao serviço de saúde, escola, a esses serviços básicos, né? Bom, eu quero agradecer muito a você, Cláudia, a sua participação. A gente chegou aqui ao final da edição. Obrigada mesmo por tudo que você assim ajudou a gente a entender. A edição de hoje fica por aqui. A gente agradece a professora de Relações Internacionais, que nos ajudou a entender mais o funcionamento das regras de um mundo onde, neste momento, segundo o Acnur, 83 milhões de pessoas estão deslocadas dos seus países de origem e contam com outras pessoas que nem conhecem para reconstruírem as suas vidas. O ABC da Notícia é a explicação fácil de um mundo difícil de entender. Nós estamos aqui, mas esperamos vocês nas nossas redes sociais também. Venham nos visitar. Obrigada, Alexandre Saad, pela parceria e pela presença. ABC da Notícia se complica, a gente explica. Pela Rádio Band News, o operador de áudio foi o Gustavo Giovanni e a coordenação da produção é do Renan Suquevicius. Muito obrigada a todos e até a próxima edição.